motivo que me traz aqui hoje é falar sobre a reparação civil após a dissolução do noivado e do namoro. Nós sabemos que hoje o noivado ele passou a ter e o próprio namoro um tempo maior, né? Antigamente as pessoas noivavam pouco tempo, namoravam pouco tempo, mas hoje nós temos uma visão, até por uma questão cultural, um pouco diferente, né? Eu mesmo não namorei tanto tempo assim, mas foram 3 jogos de sofá da casa do meu sogro, né? Ali foram 9 anos, né? E muitas vezes nesses 9 anos acontecem uma série de situações que fazem com que o desenrolar, quando o relacionamento não dá certo, não seja da forma como se almejava, né? É um tema delicado por quê? Porque nem na separação, nem no divórcio, via de regra, cabe dano moral. Então, por que caber no rompimento de noivado? Por que caber no rompimento de namoro, né? Seria realmente somente diante de alguns pressupostos, de algumas questões realmente extremamente específicas. Aos colegas depois até que desejarem ter acesso a esse material, eu vou deixar publicado para vocês baixarem, tá? Pela internet, de forma que não precisam se preocupar. Outra coisa, quem quiser interagir comigo, tá? Ao final, é uma alegria poder conversar com os colegas, aprender também bastante. Eu sei que o meu nome é diferente, muitos talvez até motivados por ele tenham vindo. O Cabezon deve ter um Cerebron, deve ser uma palestra, né, super interessante. Então, vou me esforçar o máximo que eu puder, né? Meu pai, eu sempre brinco, né, que meu pai nasceu no norte da Espanha, né? Isso é uma verdade, quase na França. Então, quem vem do norte, não necessariamente aqui do Brasil, é um cabeção, né? Então, lá na Espanha também tem essa fama internacional. Se Lombroso tivesse vivo, né, eu estaria feito, ele crâniometrista, determinista de carteirinha, ele ia falar na craniometria, ó, esse rapaz, o cabeção, é uma sumidade, né? Mas, né, ele já se foi. Bom, então, sem mais delongas, gostaria de começar a tratar do nosso assunto. Primeiramente, né, até por um vício de cátedra, por conta do magistério, eu não poderia deixar de tecer algumas palavras iniciais sobre a questão da responsabilidade civil, até mesmo para que nós possamos padronizar a nossa linguagem aqui no decorrer dessa exposição. Nós tivemos uma evolução, né, da responsabilidade civil a partir do momento em que nós tivemos o digesto de Ulpiano. E o digesto de Ulpiano, ele consagrava uma ideia de que ninguém poderia lesar outrem, né? Então, nesse sentido, todas as vezes em que uma pessoa era lesada, seja qual for o motivo, ela tinha direito, a partir de então, a se discutir a responsabilidade. E é importante também nós falarmos, né, assim, de uma forma, só uns tópicos bem pontuais, de que o digesto de Ulpiano e a própria sedimentação da responsabilidade civil no nosso ordenamento, ela se dá de uma forma muito distinta daquela que nós conhecemos como ilícito penal, daquele que nós chamamos, então, o fenômeno do ilícito penal. O ilícito civil é completamente diferente do ilícito penal. Não só pelo nome, mas, por exemplo, no direito penal, nós temos o princípio da legalidade, do nullum crime, nulla pena sine lege. Ou seja, nós só teremos uma conduta caracterizada, considerada, observada como crime a partir do momento em que ela estiver tipificada, prevista no ordenamento como crime. No direito civil, não. Independentemente daquela questão não estar ali configurada no Código Penal como crime, houve lesão? Sim. Então, nesse momento, nós estaremos falando ali no dever de reparar. Então, eu coloquei lá para vocês, né? Do direito penal existe o princípio da legalidade no ilícito penal, já no direito civil, o que importa para nós é dano. Exemplo, todos nós temos na nossa rua uma diva, né? Um departamento de investigação da vida alheia, aquela vizinha fofoqueira que fica olhando a nossa vida, né? Quando a pessoa vai entrar dentro de casa, erra a entrada do portão lá, bate a lateral do carro, ninguém viu, mas a diva, na hora que o sujeito sai do carro, ela fala, vai ficar caro, hein?
ela não perde um detalhe, ela sabe o vizinho que está namorando, o vizinho que não está namorando, o cachorro fez ali as suas necessidades na calçada, era 3 horas da manhã, o sujeito chegou e tacou o pé, né? Alguns dizem até que é sorte, né? Ela já abre a janela, ela fala, nossa, sorte, hein? Enfim, e essa mesma diva é aquela que a primeira a se incomodar quando a molecada vai jogar bola na rua. Eis que a molecada está jogando bola e um ali dá um chute mais forte e a bola passa do goleiro. E eles pedem para aquele rapaz que está caminhando do outro lado da rua devolver a bola. E dão aquele grito sutil. Ô tio, chuta a bola! Aí o rapaz que estava lá vendo a bola, é um baita de um pé torto, vai devolver a bola dá um efeito e quebra a janela da casa da diva. A diva fica revoltada, porque ela já sempre falava que ia soltar o cachorro, que ia rasgar a bola, enfim. Chamou a polícia. A polícia chega lá e ela fala, olha, não existe dano culposo, né, no ordenamento. Então não é crime, não posso levar ele na delegacia. Realmente, o Código Penal nosso só contempla a modalidade de dano quando nós estamos falando de dano doloso, né? O Código Penal Militar é apenas o ordenamento penal que contempla esse tipo de modalidade. Não é por isso que o rapaz vai deixar de indenizar aquela senhora por conta do prejuízo que lhe imputou. Da mesma forma, então, se uma pessoa está andando na rua, né, e acaba ali escorregando, perdendo equilíbrio e bate num carro, quebra o retrovisor, não é porque foi sem querer, né, não é porque não houve a intencionalidade que fica afastado o dever de reparação, pelo menos nesse primeiro momento aqui da nossa exposição. Então, uma primeira distinção que se faz necessária é essa. O direito penal, ele trata ali de situações e hipóteses pré-definidas no seu corpo, até por conta do princípio da legalidade. O Código Civil não, é aberto. Uma segunda situação, o direito penal contempla a presunção de inocência. Então, nós temos no direito penal aquela máxima de que ninguém será considerado culpado, né, salvo se houver uma sentença condenatória penal transitada em julgado, ou seja, que não caiba mais qualquer tipo de recurso. No direito civil, ao contrário, existe o princípio da presunção de culpa. Então, se um sujeito, eventualmente, empresta o seu carro a uma outra pessoa, para que ela, por exemplo, vá até o mercado, era um dia festivo, e naquela festa, vários carros estavam na porta lá da casa do aniversariante, e não era possível que o seu pai, por exemplo, saísse com o carro sem pedir ele para 8 pessoas que estavam na festa tirarem o veículo. Aí um amigo seu fala, não, fala para o teu pai com o meu carro. E o pai, então, do aniversariante pega um carro, mas ele estranha o tamanho do carro. E no caminho ele acaba, então, entrando numa rua, não viu que a frente do carro era muito grande, ele fez um estragozinho em 3 carros que estavam do outro lado da rua e já foi embora. Só que uma dessas pessoas, um desses proprietários, anota a placa do veículo. Quem que vai ser responsabilizado? O proprietário do veículo. Mas não era eu quem estava dirigindo, não importa. Né? Então, nós temos a responsabilidade na parte penal, realmente, para aquele que estava dirigindo, que não é o caso, e a responsabilidade civil para o proprietário, o que não o impede depois de ingressar com uma ação de regresso, para reaver ali os prejuízos que ele acabou arcando. Uma terceira hipótese que distingue tanto a questão civil quanto a penal é a questão da intencionalidade. Culpa e dolo no direito penal são importantíssimos para que nós trabalhemos sabendo se o agente queria fazer aquilo, se ele não queria, se foi sem querer. Cálculo e dosimetria da pena. Ah, ele merece ficar preso mais tempo. Isso foi premeditado. Ele reduziu a capacidade de reação da vítima, foi praticado contra a criança, contra o idoso. Né? Então, nós temos situações que são agravantes, atenuantes. No direito civil, né, para nós isso é irrelevante, saber se foi querendo ou não. A bem da verdade, até mesmo a graduação da culpa, que até pouco tempo remanescia na lei de imprensa, foi banida. Então, aquela culpa grave, leve, levíssima, que nós muitas vezes estudamos na graduação, tinha como um dos
últimos ordenamentos que a contemplava a lei de imprensa. Tem 2 lugares aqui e 2 lá no meio também, viu? Muito bem. Então, nesse sentido, se a pessoa, por exemplo, ela tem um distúrbio, que todas as vezes que ela espirra, ela levanta o pé esquerdo, né? Ela está parada no farol e, de repente, deu aquela vontade irrefreável de espirrar. E ela estava com o carro engatado, ao espirrar, levanta o pé da embreagem, o carro bate no veículo que está parado lá na frente. O proprietário do veículo que estava parado à sua frente, ao sofrer a pancada, desce do carro e fala: meu senhor, o senhor bateu no meu carro, vamos ver que o meu carro está aqui. Me desculpa, é que eu tenho um problema, não consigo espirrar sem levantar a perna esquerda, eu não consegui desengatar o carro. Desculpa, viu? Mas eu não queria lhe trazer prejuízo. Desculpa, não só vai resolver o problema, né? Ele vai ter que efetivamente reparar o dano, independentemente do querer dele. Nós temos no direito penal, por fim aqui, para não ficarmos trabalhando muito tempo essa questão, mas só para traçar um paralelo muito bem definido, a ideia de que cada agente responde pelo seu ato isoladamente. Essa é a regra, né? Já no direito civil, nós temos a possibilidade das culpas se compensarem. Nós temos a compensação de culpas, é o que nós chamamos muitas vezes de culpa concorrente para aqueles que militam na área do direito de indenização, na área de ressarcimento, né, do direito das obrigações. A mesma coisa nós falamos no dolo, por exemplo, o dolo recíproco, ele acaba imputando a própria compensação, a anulação da possibilidade de querer reaver algum tipo de prejuízo sofrido. De forma, então, que é um outro norte diferenciador. Muito bem. Uma pergunta que nós temos que inicialmente refletir, né, e ver, existe no Código, no ordenamento civilista, alguma menção sobre o tema noivado, namoro, né? Nós vamos ver que remanesce apenas, e até fruto de uma cópia do ordenamento de 1916, o artigo 546, que ele fala para nós o seguinte: a doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Vejam só, nós sabemos muito bem que hoje, ao sermos convidados para um casamento, sobretudo, por exemplo, quando somos convidados para sermos padrinhos, né? Esse é o tipo do convite que nós estamos dispensando, né? Porque quando chega um convite desse, nós sabemos que por trás desse convite tem um encargo de dar um bom presente, né? E já vem aqueles benditos clipes, a nossa lista de presença está em tal lugar. A gente entra correndo no site, acabou esse corredor, acabou ali todos os tupperwares, né? Só tem lá aquela baixela de não sei das quantas, o pessoal não parcela, é uma dificuldade, né? Muito bem. Nada mais justo, então, se nós formos dar um presentão desse para o casamento não ocorre, pedir de volta o presente. Inclusive aqui, o artigo 546, eu abreviei aqui o apontamento, mas mesmo em contemplação de prole futura. Então, se o casamento não se realiza, tem que ir lá na casa, escuta, eu te dei um presente, mas você não casou, né? Devolver, por favor, já faz uma notificação, essa justiça manda com a R, né? Dando prazo de 5 dias para devolver o presente, né? Muito bem. Então, o código, tirando o artigo 546, não fala nada. Ele fala bastante sobre casamento, né, o fim do casamento, mas noivado, praticamente, ele não fala de nada, né? Nada sobre isso. Onde, então, que nós encontraríamos essa matéria no ordenamento civilista? Estaria entre os artigos ali 186, 187, 188, né? 186 que fala sobre a responsabilidade civil especificamente, 187 que trata do abuso de direito, né? E 188 que começa a tratar de uma das primeiras excludentes da responsabilidade civil. Vamos falar então do artigo 186, que é aquele que mais nos interessa. Bom, o artigo 186, ele repete aquilo que o artigo 159 do Código de 16 trazia para nós. Ele fala para nós, então, aquele que por ação ou omissão, né, voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E vejam, a partir do momento, então, que nós temos uma caracterização de ato ilícito, surge o dever de reparar, né? Se nós pudéssemos, portanto, dissecar ali o que diz o artigo 186, nós íamos colocar o seguinte: o que eu preciso identificar para falar em termos de indenização? Não no namoro, noivado, mas numa regra geral. Eu preciso ter uma pessoa fazendo ou deixando de fazer algo. Eu tenho que ter um nexo causal, ou seja, uma relação entre a causa e o efeito. E eu tenho que encontrar o dano, né? Porque mesmo que eu tenha ação, nexo causal, mas não tenha dano, eu não tenho o que ressarcir. E esse dano está ligado ali a duas possibilidades: um dano material ou um dano moral. Dano material, como está aqui projetado para vocês, ele leva à satisfação dos danos emergentes e dos lucros cessantes. O que são os danos emergentes? São os danos que emergem, são aqueles danos que aparecem, né? Então, por exemplo, o sujeito vai numa danceteria e na hora de sair, ele perdeu a comanda e querem que ele pague o valor ali arbitrado de R$500. Ele fala: não, mas eu tomei um refrigerante. Não, mas aqui tem uma cláusula, ele fala que não vai pagar, né? E acaba apanhando ali do segurança. Estragou a camisa dele, ele ficou com o braço, deu uma luxação no braço. Então, todos esses danos, né, do vestuário que acabou estragando, a luxação, os remédios, a hospedagem no hospital, vão compor para nós os danos materiais que devem ser reparados. Então, aqui na parte de noivado e namoro, o que acontece, e já está consagrado, né, a ideia de que é possível, sim, pleitearmos a devolutiva, né, pelo menos na proporcionalidade de 50%. O sujeito estava pagando o pacote de lua de mel, viagem, né, hospedagem, pagando marceneiro, serralheiro, estavam pagando uma casa própria, um carro para os dois, buffet, vestuário, ela tinha feito o vestido de noiva, né, ou geralmente são as mulheres que abandonam os homens, né, então ele estava pagando ali o seu fraque, né, os convites de casamento. Nós vamos pleitear, portanto, a devolutiva daquilo que nós chamamos de aprestos, que seriam, então, as despesas para os preparativos da cerimônia, tá? Como também outras que nós possamos identificar que era de comum obrigação do casal. Tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido, tá? Tudo bem? Então tá bom. E nós temos os lucros cessantes, né? Dentro dessa parte de lucro cessante, vem ganhando relevo a responsabilidade civil pela perda de uma chance. Ela ganhou mais sustentação, mais estofo, né? Depois daquele problema do show do milhão que nós vimos, do rapaz que foi pela última questão. Mas a responsabilidade civil pela perda de uma chance, ela já existia, né, há um bom tempo entre nós. Como assim? Muitas vezes nós, por conta de um relacionamento afetivo, abrimos mão da nossa carreira. Então, vamos supor, o sujeito ele acaba pedindo demissão do serviço público ou saindo, deixando de ser promovido na empresa porque ia ensejar sua transferência para outro estado, para que ele pudesse se casar e permanecer onde ele estava, né? Nesse sentido, se nós tivermos ali caracterizado uma estagnação no nosso plano de carreira, uma perda de uma oportunidade por conta desse investimento, matrimônio que estava por ser feito, né? O fato de não tomarmos posse num concurso público, por conta disso, que é ensejar minha transferência, nós poderemos falar ali de algo que deixamos de ganhar, um lucro que deixamos de experimentar por conta desse casamento, que não houve. Tudo bem? Bom, e o dano moral, né? O dano moral, ele para nós, sim, sui generis, ele é próprio, ele tem uma forma, um jeitão
muito diferente de nós o analisarmos. Vejam só, o dano moral, a partir da Constituição de 88, né, ele foi consagrado e nós temos a possibilidade de pleiteá-lo juntamente com os danos materiais. Depois da promulgação do Código Civil, né, nós que o tínhamos ali desde 1916, logo após a sua promulgação, não se falava nisso. E com a própria evolução do Instituto do Dano Moral, nós chegamos a um tempo em que tinha que se optar por dano material ou dano moral. Após o advento da Carta Constitucional de 88, muito embora não tivéssemos a Lei 10.406, o novo Código Civil, nós já tínhamos essa possibilidade de acumulação, entretanto não expressa como hoje está lá no caput do 186, perdão. Então, nesse sentido, o dano moral é uma daquelas conquistas que vieram com a Carta Magna por conta do princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, inciso 3º, foi para nós um reflexo de todo um movimento humanista após a Segunda Guerra Mundial, em que a primeira nação a adotar esse princípio foi a própria Alemanha, e que nós temos aqui como princípio consagrado, como valor fundamental na Constituição, não a vida, mas a vida digna. Isso quer dizer que, no Brasil, não é a vida o maior princípio. Há vários momentos em que nós veremos que essa vida, quando ela não é colocada de forma digna, cabe ao seu próprio signatário abrir mão dela. Na opção pelo tratamento médico, quando a pessoa vai se submeter a um tratamento médico com risco, ela não precisa ser submetida. Nas discussões que nós temos, por exemplo, da eutanásia, distanásia, ortotanásia, a questão da transfusão de sangue para o testemunho de Jeová, né? Ela se revela para nós como uma forma, né, de se valorizar a vida digna e não apenas a vida. Até um exemplo muito utilizado pelos professores de direito constitucional, que é o lançamento de anão na França, né? Um caso muito famoso que existia na França. Na França existe uma praça e nós tínhamos, em uma determinada época, uma cultura popular das pessoas se reunirem e apostarem quem lançava mais longe os anões que ali estavam, né, que ficavam esperando serem lançados. Era uma competição, né, ali na praça. Muito bem. Uma vez o chefe lá do executivo municipal, passando naquela localidade, viu aquilo e ficou estarrecido. E falou, como que uma pessoa pode servir de arremesso, né, de um objeto de arremesso, para que os outros fiquem ali disputando a sorte, sobre qual teria mais força para arremessá-lo mais longe. E ele então proibiu o arremesso de anões. Muito bem. Aquilo que, num primeiro momento, soaria como uma decisão ali respeitável e deveria ser respeitada ali pela população, teve um efeito contrário. Nós tivemos uma população que ficou arredia à decisão e mais, os anões. Os anões ficaram extremamente chateados. Macambúzios andavam pelas ruas desolados, não sabiam mais o que fazer, porque ao perguntar para eles o que foi que eles estavam tristes, eles respondiam, ninguém mais me conhece, ninguém tira foto comigo, as crianças não vêm mais me abraçar, as pessoas não me aplaudem, eu não sou mais ninguém depois que me proibiram ser arremessados, né? Eu gostava disso. E então ingressaram com uma demanda para que fosse restabelecido o arremesso de anão e assim teve provimento à ação por conta da dignidade da pessoa humana. Mesmo a França teve um problema também de uma prostituta que engravidou, não sabia que era o pai, porque a sua carteira de clientes era vasta, né? Então ela ingressou com uma ação de investigação de paternidade contra o município, e todos os municípios foram obrigados. Se tivesse alguém de fora, aí já seria mais complicado, né? Mas enfim, lá os clientes eram locais. Muito bem. No Brasil, é só fazer para nós
exercício aqui comum. Vamos imaginar que nós fomos para a Canoa Quebrada, né? E ao chegarmos lá, nos deparamos com um típico frequentador daquela praia, um hippie. E nós olhamos aquele camarada, né, com os cabelos desse tamanho, não sabe o que é uma chapinha, uma prancha, né, com a barba por fazer, com as roupas desbotadas, calçando ali uma chinela que está toda arrebentada, presa com nós daqui, nós de lá, dorme ao relento, não tem celular, coitado, não tem um computador, não tem TV de plasma lá na cabana dele. E nós, então, naquele momento, resolvemos nos cotizar e propiciar àquela pessoa um dia de rei. Nós vamos entre nós aqui fazer um empréstimo, uma vaquinha, e pagamos a estadia do melhor hotel da região, compramos roupas novas para eles, trouxemos ali um melhor chefe de gastronomia local, presenteamos esse sujeito com um celular, um computador ligado à internet, apresentamos ele para a internet, né? Nós, depois que ele fez a barba, cortou o cabelo, né, tomou um banho de sais ali na banheira, passeamos com ele de helicóptero, enfim, propiciamos a ele tudo que é fruto de comodidade, de sofisticação, de bem-estar ao nosso ver. Pode ser que essa pessoa, mesmo diante de tanto conforto, de tanta oportunidade, não se sinta ela, se sinta mal, não é o mundo que ela escolheu para ela. Aquele computador, aquele celular, relógio de pulso, enfim, não tem um significado para ele, não tem utilidade. Então, esse é para nós o entendimento da Constituição Federal ao falarmos que entre nós a dignidade da pessoa humana tem que ser respeitada. Entretanto, o Estado, né, não. Cabe ao Estado, independentemente de nós querermos usar escola pública, hospital público, de eu querer, por exemplo, usar água da torneira ou só comprar água mineral para lavar as mãos, por exemplo, oferecer todos os serviços, oferecer para nós todas as garantias que estão esculpidas no artigo 6º da Constituição. Até mesmo por atender ali, né, o mínimo de possibilidade do sujeito ter sucesso na vida, que nós chamamos de piso vital mínimo, que vem aliado com a sadia qualidade de vida. Com um ambientalista aqui do meu lado, né? Bom, e dentro desse contexto, então, o dano moral é um desafio para todos nós. Desafio por quê? Desafio porque, num primeiro momento, todas as vezes que nós tentamos resumir em palavras sentimentos, é uma tentativa já perigosa. Vejam só, se nós formos passar aqui para a plateia, falar em uma palavra o que é dor, o que é amor, o que é raiva, nós teremos dificuldade. Por quê? Porque sentimentos, eles têm uma carga intensa, tamanha naquela experiência sinestésica que nós estamos passando no dia a dia, que passar em frases, em palavras, o empobrece. Vejam, uma pessoa pode falar o maior eu te odeio, assim, um eu te odeio para uma pessoa, e pode ser a maior declaração de amor que ela já viu. Se esse eu te odeio vier com um sorriso, se esse eu te odeio vier com aquele beijo, né, de 2 horas seguidas, enfim. Então, realmente palavras são difíceis de expressar sentimentos, e cabe a nós, operadores do direito, muitas vezes, levar aos tribunais uma narrativa dos fatos, sobretudo na parte do dano moral, querendo convencer o magistrado de que houve uma lesão psíquica no agente. Entretanto, nós ficamos diante daquele dilema. Se eu escrever demais, vai ficar algo muito xispita, né? Se eu torcer o processo, vai começar a sair lágrimas, sangue, né? Eu já falei, esse cara está exagerando, né? Se eu falo de menos, eu não convenço. O que é falar o ideal, né? É algo extremamente difícil para nós. Falar o ideal, falar o adequado, é uma tarefa que, sem dúvida alguma, é uma das mais árduas ao operador do direito. Transformar em palavras sentimentos. Não bastante, quando nós estamos lidando com questões emocionais, sobretudo direito de família, e aqui, né, vem aquela situação. Né? Eu sei que tem alguns alunos aqui na plateia, eu já vi, para minha felicidade aqui, alguns ex-alunos, né?
E no direito de família, perdão, no direito, né, filhos estudantes, nós temos muitas vezes a crença que o direito penal é aquilo que é legal, né? Não, direito penal é que tem emoção, direito penal é que as coisas acontecem. Não é verdade. Os colegas que estão aqui militam no direito de família sabem muito bem. Quer assistir barraco, vai para de família. Quer emoção, é família. Porque ali, né, chega no dia da audiência de separação, detalhes ali picantes da relação dos dois vêm à tona. No inventário, os irmãos se atracando, e a gente não sabe o que faz, se separa, se ajuda a bater. Enfim, eu acho que vão separar, né? Muito bem. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem uma realidade. Por exemplo, a cliente ou o cliente, quando vai no nosso escritório e quer se separar, ele não quer só se separar. Né? Muitas vezes ela fala, doutor, eu quero que o senhor acabe com a vida dele. Eu quero que o senhor tire tudo dele. Olha, eu não quero que ele não esqueça nunca mais o que ele fez comigo. Fala, não, sim senhora, mas você está calma, né? Então tem essa carga emocional extremamente grande, que é muito subjetiva. O que para um pode ser uma ofensa terrível, para o outro não é. Nesse momento, um filósofo, que Jean-Paul Sartre, né, ele escreveu uma obra, Entre Quatro Paredes, que é uma peça, não sei se vocês já assistiram, que se passa no inferno, que é extremamente interessante. Nessa obra, né, nós temos 3 pessoas. Garcim, que era um sujeito extremamente covarde, e por conta dessa covardia, ele foi para o inferno. Nós tínhamos Inês, que era uma funcionária dos Correios, extremamente nervosa, impaciente. Nós tivemos ali, para que ela fosse condenada ao inferno, o estopim. Foi 2 pessoas que responderam meio de atravessado para ela, matou os 2. Então, ela é nervosa. E nós tínhamos a Estelle, uma mulher belíssima que engravidou do amante, teve uma relação extraconjugal. E quando estava na sala de parto, né, no dia do nascimento ali do seu filho, ela começou a pensar, mas essa criança, com o passar do tempo, vai começar a ter traços ali do pai verdadeiro, meu marido vai descobrir, eu estou frita. Matou a criança no dia do parto. Os 3 foram para o inferno. Muito bem. Chegou no inferno, imaginem só aquela situação, não tem nada para fazer, aquele calorzão danado. Garcim ficou olhando, 2 garotas, Inês, Estelle. Só que ele começou a olhar que Inês era corajosa, ela tinha uma coisa que ele não tinha. Esse ímpeto de enfrentar, né, aquela coragem de ir para cima, revidar. E ele acabou identificando nela tudo aquilo que ele buscava ter nele. E começou a investir em Inês. Ele falava, Inês, sabe por que eu estou aqui? Ela, não sei, não quero saber. Não, mas eu vou falar, mas fica calma, tá? Eu estou aqui porque eu era muito macho lá na terra. Eu matava, olha, se não falasse para mim bom dia, eu já voltava, eu falava, você não me cumprimentou. Ah, desculpa nada. Pum, já matava o sujeito. E quanto mais ele falava, mais ela acreditava que ele era... Mas ela se convencia que ele era um baita de um covardão, que ele não era nada daquilo que ele estava falando. Né? Ela, por sua vez, era lésbica e gostava de Estelle. Estelle, belíssima, vaidosa, vivia sempre do culto ao corpo, não tinha espelho no inferno, pedia para que Inês fosse o seu espelho. E ela falava assim, Inês, eu estou bonita. Aí a Inês falava, você está linda. Aí ela falava assim, mas por que você se arruma tanto? Não, para ver se ele me nota. Ele quem? Garcim. Então nós tínhamos naquele momento uma relação fadada a não dar certo. Por quê? Garcim gostava de Inês, que gostava de Estelle, que gostava de Garcim. E Sartre faz toda uma trama e nós chegamos à seguinte conclusão. O inferno, né, o cenário do inferno é a nossa mente. E o inferno verdadeiro, o motivo, o tempero dessa mente para que ela fique, né, nesse clima realmente ali infernal de pagar ali os seus pecados, é o outro. Então, ele acaba resumindo que o inferno na nossa vida é o outro. Quantas pessoas passam a vida se anulando, esperando um obrigado do marido, um obrigado da esposa, um reconhecimento do pai, um agradecimento do patrão, enfim, elas esperam ter ali uma retribuição de algo que não precisava esperar. E nessa parte de relacionamento, é muito isso que vem à tona. Começa-se a se trazer ali uma série de questões que aconteceram no decorrer daquele noivado, daquele namoro, que a outra pessoa não correspondeu. Mas será que somente isso seria fundamental para caracterizar o dano moral?
nós vamos ver que não. Seria, então, uma discussão do afeto como valor jurídico. Hoje nós temos as ações de abandono afetivo, que são completamente distintas desse tipo de situação. Lá, no afeto como valor jurídico, né, que é até a Tânia Pereira da Silva, que é a filha do falecido Caio Mário Pereira da Silva, ela tem uma obra que fala sobre esse assunto, ela discute uma outra questão. O judiciário hoje fala assim, eu posso condenar alguém que não ama? Eu posso valorar o desamor? Existe obrigação das pessoas se amarem? Não existe. Realmente, não existe obrigação das pessoas se amarem. Mas há determinadas situações, por exemplo, entre pais e filhos, né, que o amor não é que é obrigatório, não é, mas a enxovalhação, a exteriorização, nossa, dá uma enroscada, o fato de eu expor a pessoa ao ridículo, humilhá-la, isso sim é que não podia ter acontecido. Então, eu não tenho o dever de amar, mas eu tenho o dever de respeitar, pelo menos. Né? Aqui, nós vamos verificar que, muito embora parecido, se trata de uma outra questão. Tá? Nós vamos, então, falar agora, primeiramente, se basta a insatisfação da pessoa para se caracterizar dano moral. Então, eu coloquei vários precedentes que não deram ali provimento à proposição da ação, tá? Provimento ao que se pleiteou na ação. Primeiro, indenização, responsabilidade civil, dano moral e inocorrência, ou seja, não cabe. A autora que se iludiu com promessa de casamento, caso de mera suscetibilidade, então ela era muito sensível, que não traduz dano, ausência de ilicitude do comportamento. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Não deu certo, ele falou, paciência. Outra, rompimento de noivado, indenização. No que corresponde aos danos materiais, as partes já se compuseram anteriormente. Quanto aos danos morais, não se vislumbra ter a autora se exposto ao ridículo na sociedade em que vive, mas sim, o que está configurado é a sua suscetibilidade exacerbada, o que é insuficiente para originar a indenização pleiteada. Que nessas ações se coloca muito assim que na família, a pessoa ela virou motivo de escárnio, que as primas ficam perguntando cadê o noivo, que ela teve que avisar para todo mundo que não estava mais, explicar a história mais de 1 milhão de vezes. Né? Isso não é o suficiente. Outra situação, dano moral, indenização. Rompimento de noivado prolongado. Não se pode desconhecer que inúmeros fatos da vida são suscetíveis de provocar dor, de impor sofrimento, nem se ouvida que qualquer sentimento não correspondido pode produzir mágoas e decepção. E nada impede que as pessoas livremente possam alterar as suas rotas de vida, quer antes, quer mesmo depois de casadas. Descabe indenização por dano moral decorrente da ruptura, quando o fato não é marcado por episódio de violência física ou moral e também não houve ofensa contra a honra ou a dignidade da pessoa. Não tem maior relevância o fato do namoro ter sido prolongado, sério, ter havido relacionamento próximo com a família e a ruptura ter causado abalo emocional, pois são fatos próprios da vida. Há certas dores, há certos incômodos, há certas situações extremamente desagradáveis que são consequências do próprio dano. Quer ver uma coisa horrível? Bater carro. Quem gosta de ter o seu carro amassado? Você já sabe que você vai passar depois para consertar, vai ficar sem o carro não fica a mesma coisa. Mas por que não dá dano moral em CNTP, ali, em condições normais de temperatura e pressão, via de regra? Por quê? Porque pressupõe desgaste em situações como essas. Aqui é o mesmo caso, ok? Muito bem. Outra situação. Responsabilidade civil. Dano material e moral. Rompimento de noivado. Preliminar de incompetência recursal rejeitada. Voto vencido. A ruptura do compromisso de casamento somente dá direito ao ressarcimento de dano material, quando houver demonstração de que a parte reclamante contribuiu para a aquisição dos bens, em caso em que a autora não produziu prova convincente nesse sentido. Embora inegável a dor e o sofrimento decorrentes do término do relacionamento afetivo e da frustração quanto ao enlace matrimonial, não há como imputar ao réu a prática de ato ilícito.
O rompimento é decisão relacionada ao sentimento de cada pessoa, não cabendo ao judiciário valorá-la. Muito bem. Então vamos partir agora, já que nós vimos tantas negativas, qual é o caminho para que nós, se procurados eventualmente para tratar de uma questão dessa, possamos percorrer para ter sucesso. Bom, o caminho é para nós o atendimento de 3 pressupostos, tá? São 3 os requisitos que se consolidaram na jurisprudência. O primeiro requisito é existência de promessa de casamento. Detalhe, eu vou passar esses 3 requisitos, mas quando nós formulamos a ação, não pode faltar um deles, ou seja, a sua aplicabilidade ela é concomitante. Eu não posso deixar de aplicar um ou outro, tem que ter os 3 para dar certo. Tá? É igual fazer café, se coloca pó e não coloca água, não dá certo. Se tem água e não tem pó, também não dá certo. Tem que ser água e quente, né? Fervendo ali para passar pelo pó. Se não tiver junto, não vai dar certo. Primeiro, então, existência de promessa de casamento e a sua bilateralidade. Né? Não adianta só outro prometer que vai casar e o outro não está afim. Não é necessário haver promessa por escrito, mas comprovar a seriedade do relacionamento, sua habitualidade. Veja, não é um namoro de verão, não é o ficar. Eu estava ficando. Né? Hoje nós temos os ficos, né? Chega na danceteria lá putz, vai olhando para um lado, olha para o outro, né? A pessoa olha de novo, e aqueles papos de danceteria, né? Oi! Tá frio lá fora mesmo? Né? Como é que é o seu nome? Engenharia! Né? Quer dizer, daqui a pouco estão se beijando, né? Vão embora. Como é o nome dela? Qual o telefone? Rapaz, esqueci até de perguntar o telefone dela. Enfim, precisa ser algo que caminha para isso, caminha para um casamento, caminha para um algo a mais. Né? Não é uma mera eventualidade, uma mera satisfação de carências afetivas ali, né? Enfim. Então, tem que se demonstrar que os fins colimados eram voltados para uma vida futura em comum. Como é que eu provo isso? Isso aí é por meio de confissão, testemunha, e-mail, SMS, cartão de aniversário de namoro. Eu até brinco com os alunos, né, quando eu falo sobre direito de família, que todo aniversário de namoro, né, via de regra, a gente presenteia, né, a nossa querida patroa e ela também, né, sendo o seu presente primeiro, ela está com a gente, né? Mas o segundo, ela sempre lembra de alguma coisa e tal. Eu falo para as garotas, nunca deixe de pedir um cartão. Né? Cartão é o termo de doação, gente. Então aí, ó, vem ali a corrente. Aí fala, ai, que lindo. Aí você tem que deixar um cartão. Não tem, escreve no guardanapo, bobo. Então coloca lá, né? A minha amada Jerusa, este colar como prova ali pequena do grande amor que sinto por você. Aí ele assina, você dá um beijo nele, vai na mesa do lado, eu falo, olha como ele é lindo, assina aqui que você viu, e pronto, já, né? Temos ali já um contrato de doação. Acabou o namoro, não tem essa de passa pra cá as coisas que eu te dei. Passa o quê? É meu, tá aqui, ó. Não vai dar original, senão ele come também, né? Hoje a moda é, onde é que tá escrito? Tá aqui. Aonde? Né? Já, muito bem, acabou, né? Bom, então... filmagem, tem filmagem ali deles, ele falando pra ela, eu te amo, Rapunzel, ele na porta lá, enfim, fazendo toda aquela, né, aquelas demonstrações de amor, e isso para nós é importantíssimo para poder mostrar que não era uma situação qualquer, não era um beijo de final de semana, era um relacionamento, olha, várias festas, ele apareceu aqui do lado, como ele gostava dela, ele se portava assim, diferente a situação do Paraguai. O Paraguai tem uma coisa interessante. O Paraguai foi dizimado com a guerra que injustamente lhe atribuíram. Né? Então acabou praticamente a população masculina lá. Cuidado aos rapazes que querem se envolver com as paraguaias. O Tribunal do Paraguai, todo rompimento de noivado, namoro, dá ensejo a dano moral. Todo. Tá? Em Portugal... tem uma coisa
interessante. Em Portugal, você pode processar também por dano moral quem descaminhou o noivo ou a noiva. Então, lá você pode também levar aos tribunais, né? Você vai entrar no litisconsórcio, né, passivo, né? A outra, ou o amigo que quis falar, não, você não vai casar, cara, vou te apresentar umas moças aqui generosas, que não tem hora, não tem dia, não tem lugar, não é... Muito bem. Só que lá a promessa tem que ser por escrito. Então, por exemplo, ele tem que ter uma documentação dessa promessa, né? De forma a levar esse tipo de efeito. Bom, um segundo requisito para nós aqui, já que eu já me adiantei demais na hora, é a recusa injustificada em contrair. Então, primeiro, precisa ter um namoro sério. O segundo requisito, eu tenho um motivo injustificado em terminar. Então, veja, esses dois, não se preocupe, não leva ao dano moral, tá? Então, o que é isso? Terminar sem motivo. Terminar sem motivo é um pressuposto, mas não é ele que vai ensejar o dano moral, tá? A gente fica pensando muitas vezes maquiavelicamente como é que eu vou terminar, né? Quando às vezes você está empolgado, está muito carente, né? Aparece qualquer pedaço de madeira boiando, você se agarra. Depois, você está lá boiando, aí passa um iate, né? E joga um bote salva-vida, fala, vem pra cá. Aí você fala, ai meu Deus, e agora? Eu vou largar essa madeira aqui, como é que eu vou fazer? Né? Aí vem aquelas histórias, não sabe o que é? O problema não está em você, está em mim. Está em mim. Eu não quero que você é perfeita, eu que sou a besta quadrada, não consigo, não sou uma pessoa para você, me perdoe. Aí a pessoa até chora, né, tá, de ser canalha, né. Ou que as garotas também são terríveis, eu tô falando aqui masculino, mas não quero nem falar para não me emocionar aqui tantas e quantas vezes foi que eu levei um, viu. Muito bem, mas nesse sentido, que já foi tido pelo tribunal como motivo justificado para terminar, quebrando, portanto, esse tipo de argumento que era injustificado. Então, erro essencial contra a pessoa. Então, o sujeito namorava com a garota namorava com o rapaz, ela viu ele todo dia bonitão, de branco, falou, nossa, esse cara é médico, deve ser, era o pai de santo ali, era o açougueiro, né? E depois o cara descobriu, ai meu Deus, não era bem isso, enfim. Infidelidade, sevícia, né, que é crueldade no ato sexual, eles vão ter ali uma saída, de repente ele leva um case do lado, uma mochilinha, vai abrindo, tira um cipó, um chicote, uma adaga, né, vela, maçarico, aí, o que é isso? Né? Enfim, injúria grave, abandono, o sujeito desaparece, né? E isso aqui é motivo mais do que justificado para falar tchau, escuta, não dá, né? Prodigalidade, condenação por crime desonroso, ela descobre que ele era o peladão da praça, aversão ao trabalho, o sujeito que está sempre querendo procurar emprego e nunca vai, né? Excessiva irritabilidade, essa é ótima. Esse é aquele sujeito que onde vai arruma confusão, tá lá no almoço de família, aí ele vai pedir o refrigerante, o cunhado vai e coloca o último gole no copo. O homem já ficou possuído na mesa. Vai falar assim, você está pensando o quê? Toda vez que eu vou pedir o refrigerante você toma um último gole. Está pensando que eu sou besta? Aí começa aquela discussão do nada. Sempre confusão, sempre. Então, tchau. Desonestidade, situação econômica e social diferente da apresentada, mudança de religião, que gere alteração de comportamento social. Os dois, toda sexta-feira, noite de calor, saiu para tomar um chopinho. Agora ele se converteu, não toma mais chopinho. E ele está radical. Aí os colegas dele, porque eles saíam com a turma, falaram, vamos tomar um chopp e tal. Ele resolve só ir tomar o chopp para poder começar a pregar lá na mesa. Aí todo mundo pede um chopp, ele pede um copo d'água. Aí todo mundo já começa, ei! Aí chega a bebida, ele começa, o Satanás está aí. E você está sucumbindo. E começa aí a namorada dele fala, para. Aí os caras tudo dando risada. Ele, estou falando sério, você é fraco. Você é fraco. E Satanás está sorrindo para você. E começa aquela história toda. Pô, começa a afetar as relações. Ele quer converter todo mundo. Não tem hora, não tem lugar. Né? O sujeito está lá. Pô, furou o pneu do meu carro. Sorria. Jesus te ama.
que é isso? Eu sei, mas furou o pneu do carro e eu tô sem macaco e nós estamos nessa estrada aqui, tá? Fique calmo, meu irmão, Jesus te ama. Eu sei, mas tem que sair daqui agora, os caras estão vindo aqui. Enfim, né? Esse tipo de situação já foi tido como uma situação que justificou o tchau, né? Grave enfermidade. Nem no casamento nós somos obrigados a permanecermos juntos, muito embora prometamos ali na frente do pastor, da autoridade eclesiástica, do padre, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não é assim. No Código Civil ele fala que existe os tipos, né, de separação. A separação falência, a separação sanção e a separação remédio. Separação remédio é o quê? Uma moléstia de cura, uma moléstia mental de cura improvável que o cônjuge está cometido há mais de 2 anos. Então, qual é a garantia aí? A garantia é ao enfermo da proteção patrimonial, mas existe. Quer dizer, nem no casamento eu sou obrigado a anular a minha vida, às vezes nem o que a outra pessoa queria, nem o que ela quer, que a pessoa fique assim. Ela, por amar tanto a outra, gostaria que ela seguisse a sua vida, enfim. Né? Então, aqui também no namoro não será. E por fim, e aqui um dos elementos mais importantes para o dano moral, a existência do dano além do nexo causal. O que seria isso? Veja, a dor já é subentendida, a dor da perda, aquela erosão que a gente tem ali internamente com a saída daquela pessoa da nossa vida, aquele vazio, aquela situação realmente de sabor, de não saber para onde ir, ela é normal. Só que há certas pessoas que conseguem piorar o que já era ruim. Porque a forma como ela termina o relacionamento é terrível. Eu não sei se vocês viram, há alguns anos atrás, há cerca de 5, eu não consegui uma imagem para passar para vocês, mas há 5, 6 anos atrás, tinha aquele site cornudos.com, até tentei ontem entrar, não está mais no ar, porque foi um problema. O que acontecia? Você fazia contra-recomendações da sua ex-namorada ou do seu ex-namorado. Então você podia puxar o DVD, nada consta ali dele. Então aí você digitava lá, João da Silva. Aí pá! Aí colocava lá, namorou com a Beltrana, fazia isso. Saía falando tudo do sujeito. Só que com todo um tempero pejorativo, né? Era algo, até naquela revista, tinha uma revista da Abril, chamava Web, assim que a internet começou realmente a pegar. Eu não sou tão velho assim, viu, gente? Mas essa revista, ela fazia, inclusive, propaganda desse site, né, que era para puxar os antecedentes afetivos do seu atual namorado, ou atual namorada, né? Bom, nós também tivemos um tempo uma situação de extremo mau gosto. Não tem aquele carro, bom, tinha as telemensagens, lembram? Que agora isso diminuiu, né? Graças a Deus. Que você fazia aniversário, 3 colegas mandavam uma telemensagem, estava frito, né? Ficava lá, começava a tocar uma música. Sandra. Aí começava. Se amar é viver, eu vivo, porque amo você. Se quiseres saber quanto eu te amo, multiplica as gotas do céu pelas gotas do oceano. E o pessoal ficava lá, porque tudo começou quando eu te vi. E não sei o que, contava aquela história que você ficava assim no telefone, não aguentando mais. Aí no final ainda falava assim, a mulher, né? Sandra! Alô? Sandra? Pois não? Você gostou? Gostou? Gostou mesmo? Grava uma mensagem. Você ficava doida, né? Muito bem. Aí criaram a telemensagem para desfazer namoro, para terminar namoro. E o pior, o carro, não tinha aquele carro que chega, que abre o porta-mala. Chegou a ter casos, né, ações judiciais, que são um assunto que eu já há um tempo acompanho, né, e em que eles faziam de um extremo mau gosto o encerramento do namoro, com a dança do tchauzinho, né, uma coisa assim. Pendurar faixa na casa da pessoa, né, falando que não quer mais namorar, fulana, você é muito ruim. Geralmente aquele namoro que termina com um gostinho de vingança, algo que a pessoa ficou guardando, e olha, acontece muito isso, viu? Na separação, problemas da lua de mel vêm à tona. A gente fala, como é que o sujeito guarda tanta coisa, né? Na lua de mel, aí já fala assim, doutor,
Tava um calor danado, ela não pegou copo d'água para mim. No primeiro dia, eu nunca me esqueço disso. Né? Enfim, tá certo. Né? Terminar no altar, essa daí é terrível. Não, eu vou dar uma lição nela no dia do casamento. Não faça isso. Eu vou dar uma lição nele. É de livre, espontânea vontade, que recebe fulano. Não. Escuta, isso aqui não é o plebiscito do desarmamento, que o não é assim. É sim, quero e não, não quero. Não quero. Aí todo mundo... a diva vibra, né? Fica lá. Já tem mais assunto ali para contar, mas enfim, né? Sem condições. Então... Já houve até um caso, não sei se vocês se recordam, há cerca de 6 anos atrás, o noivo descobriu que a noiva saía com o padrinho. Colocou um sujeito atrás, um detetive, que fotografou os dois nus. E ele tirou fotos, ele mandou reproduzir tantas e quantas fotos fossem necessárias para colocar embaixo de todas as cadeiras do salão. Essa história é bem conhecida, assim, para quem acompanha isso. Ele deixou embaixo das cadeiras, né, as fotos coladas dentro do envelope. E ele casou, chegou na hora do salão, ele pegou o microfone e falou, olha, eu queria fazer um agradecimento, queria agradecer a todos vocês que estão aqui, mas principalmente porque um dia hoje não só é especial, né, porque vocês estão aqui, é um dia em que eu vou poder falar para vocês algo que vocês talvez sempre desconfiassem. Né? Eu falo, olha, é muito bonito o relacionamento até que nós temos com nossos padrinhos. Né? A fulana, por exemplo, ela sentia necessidade até de se entregar sexualmente para ele. E todo mundo começou a achar meio estranho aquelas palavras. Ele falou, olha, peço a vocês que peguem a foto embaixo da cadeira. Né? E aí houve um abuso de direito, obviamente. Porque, muito embora ele tenha sido, ele tenha tido ali um abalo moral pela traição, ele acabou expondo a situação, ele que acabou dando uma amplitude. Então, não há depois que ele falar isso, muito pelo contrário, ele se vulnerabiliza. Teve um caso até de um professor de uma faculdade muito conhecida aqui em São Paulo, que foi também algo bem por aí. Ele namorava com uma garota e saía com uma aluna. Aí... teve um entreveiro, a aluna começou a colocar a faixa na porta do apartamento dele, mandando um recado para a menina, e a menina começou a colocar cartazes pela faculdade. Né? Como as duas estavam ali, pelo amor de Deus, que situação, hein? Tanto homem por aí, mas enfim, não há que se falar tanto por conta de ofensa, porque as ofensas ali estavam de forma mútua. Então, nesse sentido aqui, apelação civil, responsabilidade civil, dano moral, promessa de casamento, ruptura injustificada de noivado às vésperas da realização da cerimônia, ausência de motivo justo, lesão às honras objetiva e subjetiva configuradas, responsabilidade, culpa do réu pelo rompimento, imprudência verificada, dano moral configurado, desrespeito ao princípio da boa-fé, valor da indenização fixado exageradamente, tudo bem, necessidade de readequação, agravo retido, não conhecido e apelo parcialmente provido, em que pese a possibilidade de rompimento de noivado até o momento da celebração das núpcias, existindo evidente promessa de casamento e ruptura injustificada do compromisso, que acarreta dano às honras objetiva e subjetiva da noiva, certa a incidência do Instituto da Responsabilidade Civil, com a consequente imposição de indenização. A professora Claudete Carvalho Canezin, ela diz, não se trata de condenação porque o amor acabou. Ninguém tem culpa por deixar de amar seu cônjuge, né? No caso aqui, o esponso, né? Que a esponsália vem de promessa, de prometido. Por isso que a gente fala a esposa, que era a prometida, né? Mas deve haver a reparação de danos causados pelo cônjuge que pratica serviços, injúrias, calúnia contra o outro, onde a violência contra a integridade física, psíquica, moral, aí sim tem que se averiguar a culpa e o culpado. Tem que ser condenado por sua conduta ilícita, antijurídica, pois violou direitos humanos. Então, nesse sentido, né, nós temos o dever de reparar por conta do extrapolamento desses direitos. Para finalizar, gente, eu queria falar de um assunto que tem tudo a ver com o nosso tema, que é a corretagem matrimonial. Muitos namoros, muitas vezes, acabam sendo malfadados e se iniciaram por conta
dessa exploração desenfreada, né, de sexualidade, erotismo, de sentimentalismo pela internet. Então, não são raros os momentos que nós estamos no computador, daqui a pouco vem uma janelinha lá, fala, está sozinho? Clique aqui e ache o seu par perfeito, não é verdade? Então, tem esse aqui, o chavecme.com, né? Então você entra ali, já coloca lá, faz o cadastramento. Esse aqui, o B2, chat namoro, metade ideal, par perfeito, namoro online, aondenamoro.com, meudesejo.com, do metade ideal da UOL, romance perfeito, quero namoro. Esse aqui até para que, eu quero uma pessoa cristã. Então também tem amoremcristo.com, aqui os relacionamentos já são até levados diante da mesma configuração religiosa, e outras propagandas que aqui, propaganda em que se promete resultado, né? Trago gamado e amarrado aos seus pés, faço o que os outros só prometem, recuso imitações, resolvo em 24 horas. Então essa daqui, eu paguei o telefone, o endereço, mas caso precise, eu passo aqui sem problemas, tá? Muito bem. E tem o risco, né? Eu coloquei aqui, ó, gato sarado 21 fala para a gatinha manhosa. Pronto, amor, seu surfista bronzeado, musculoso está aqui, nu, pensando em você. O que você faz comigo, né? Então, os perigos da internet, né? De não ser aquilo que nós esperamos. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o contrato de corretagem matrimonial é uma figura permitida, muito embora seja um contrato atípico, mas ele não exerce ele não exerce conduta ilícita. Entretanto, a obrigação do site é de aproximação, ou seja, é de meio e não de resultado. Se houver, tá, nesse site pessoas falsas, que o próprio site colocou uma série de fotos de mulheres bonitas, de rapazes bonitos, para que as pessoas possam ali entrar e pagar, nesse momento ele acaba se responsabilizando. Uma outra situação que muitos clientes nos perguntam, doutor, posso fazer então um contrato de namoro, né, para não ter problema? Então nós sabemos que até pessoas extremamente famosas comentam esse negócio de contrato de namoro. Veja, o contrato de namoro não é uma figura reconhecida pelo direito, tá? Nós não podemos assegurar ao contrato de namoro o munus de pacto antinupcial, um munus de regime de bens, e muito menos não pode existir uma cláusula de não indenizar danos, que quer seja no casamento, mesmo com regime de bens, tá? Isso vai ficar salvaguardado. Então, o contrato de namoro, resumindo, porque eu teria que fazer um encontro com vocês só para a gente tratar das espécies, toda essa parte plural de peculiaridades que envolve esse tipo de instrumento, mas eu não podia deixar de falar, porque um assunto vai chamando o outro, tá? Ele não é aceito pelo direito. Ele não tem ali um objeto válido que possa ser exequível se eventualmente frustrado, tá? Bom, já caminhando aqui para as perguntas, eu queria agradecer muito a vocês por essa tarde, tá? Estava em Itu, agradecer até por ir me buscar lá na faculdade para estar aqui com vocês. Estou voltando para lá de novo. Itu é lugar das cidades grandes, das coisas grandes, né? O Cabeção só podia estar, né? Muito bem. Estou à disposição para perguntas. Os nossos slides, gente, bom, estou deixando aqui meu contato, tá? contato@cabezon.adv.br, tá? .adv.br. Tem um site com meu nome, né? cabeçon.com.br. Eu vou criar um login e uma senha para vocês baixarem esses slides, se assim desejarem, tá? O login vai ser OAB, _, que é o traço baixo, noivado. A senha é casamento, tá? Então, eu só peço para vocês, pelo menos, me darem ali um tempinho de... Até amanhã, no mais tarde da quarta-feira, já está com a senha direitinho, vocês baixam. Lá tem uma série de enunciados do Conselho Federal de Justiça, que vocês podem baixar também. Mas o login vai ser OAB, _ noivado, a senha casamento, tudo com letra minúscula. Tá bom? No mais, muito obrigado.